Isso que eu vou te mostrar funciona para crianças e adolescentes de 1 a 17 anos e já está sendo utilizada por milhares de mães lá nos Estados Unidos. E eu sei que você pode ter tentado tirar o celular dele, limitar o uso ou estipular um horário. Mas essas atitudes não atacam a raiz do problema. E eu não sei se você já cuidou de planta, mas quem cuida sabe. Cortar o galho ou o caule não vai arrancar a raiz da planta e ela provavelmente volta a crescer de novo. Então a gente precisa cortar o hábito pela raiz. E isso é especialmente verdadeiro quando falamos dos hábitos das crianças e dos adolescentes. E é por isso que apenas tirar o celular do seu filho não adianta. O que você precisa fazer é tirar o seu filho do celular. Porque se você simplesmente tira o aparelho da mão dele, a atenção dele continua conectada e a preocupação dele continua no mundo virtual. Porque se a origem do problema não for identificada e enfrentada, você pode até tratar o sintoma, mas a causa por trás daquele sintoma pode voltar e se manifestar de outro jeito, que pode ser muito pior. Se você simplesmente bloquear o uso do aparelho, pode até ter benefícios a curto prazo, mas o seu filho arranjará outro modo de descarregar a energia acumulada dele, que está acostumado a anestesiar por meio da internet no celular. Sem essa fuga, ele vai descarregar essa energia fazendo com que ele faça pirraças, birras, tenha mau comportamento, inclusive não querendo estudar. É isso que acontece com ele. Segundo Jerry Bubrick, diretor sênior do Centro de Transtornos de Ansiedade dos Estados Unidos, o uso de celular por crianças e adolescentes por mais de 2 horas por dia pode causar a diminuição da autoestima, diminuir confiança e causar o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, sérias dificuldades para dormir, entre outros problemas. O uso do celular agrava o quadro de depressão na adolescência. Aí, o que o adolescente faz para preencher esse vazio? Vai lá e posta mais uma fotinha no Instagram ou vai fazer mais um videozinho no TikTok, gerando um ciclo completamente vicioso. Mas graças a essa técnica incrivelmente simples, revelada por uma psiquiatra canadense, meus filhos estão hoje completamente livres desse vício. Nossa relação está muito mais próxima e afetiva e eles estão muito mais comunicativos, obedientes, estudiosos, eles estão dormindo melhor, eles estão mais calmos também. E você pode aplicar essa mesma técnica rápida e prática agora mesmo na sua casa. O grande segredo dessa técnica secreta é que ela ataca diretamente a origem desse vício. Existe uma substância que é liberada no nosso cérebro toda vez que fazemos algo que a gente gosta muito, a dopamina. A principal causa do seu filho não sair do celular está justamente nas propriedades viciantes da internet e nas telas de um modo geral. Televisão, tablet, celular, videogame. Quando o seu filho usa o celular, o cérebro dele entra em uma sequência de recompensas imediatas e é aí que está o problema. Ao invés da dopamina ser liberada a partir de uma experiência real, como uma brincadeira, uma atividade física, uma interação social, ela é produzida de graça por um estímulo artificial. Você sabe a diferença entre o valor que nós damos entre uma coisa que recebemos de graça e o prazer construído por coisas que a vida nos dá com esforço e paciência? É só você pensar no seu próprio filho. Você, mãe, teve que esperar longos e cansativos meses até ver o rostinho dele. Valeu a pena, não valeu? A mesma coisa acontece pra gente se formar na faculdade, passar no vestibular, no concurso público. Nós aprendemos a dar valor às coisas a partir da nossa própria experiência de vida. E pode ser que seu filho não esteja tendo esse aprendizado. Se ele cresce acostumado com a sensação de que as coisas na vida são conquistadas por meio de um clique, o choque com o mundo real pode gerar uma frustração muito grande nele. E adivinha só, uma pessoa acostumada com recompensas imediatas não reage bem à frustração. Os vícios enganam. O nosso cérebro cria uma visão de mundo que não condiz com a realidade. E isso se aplica tanto aos vícios em drogas, como aos vícios em celular, jogos online, etc. Mas calma, mãe, nada disso é sua culpa. A culpa é da grande indústria de produtores de conteúdos infantis que sabem exatamente como manipular a liberação de dopamina no cérebro das crianças, deixando-as cada vez mais viciadas e enchendo o bolso deles de dinheiro. Afinal, não é à toa que o vídeo mais assistido do YouTube é o Baby Shark. Ele possui mais de 10 bilhões de visualizações. O funcionamento das plataformas mais populares da internet, como as redes sociais ou os jogos online, tudo é planejado para fazer o usuário interagir constantemente com o conteúdo e passar a maior parte do tempo conectado. Isso é feito através desse sistema de recompensas imediatas. Pensa comigo, quem em sã consciência passaria 12 horas por dia olhando uma lâmpada e mexendo com as pontinhas dos dedos? Isso não ia acontecer se não produzisse nenhum tipo de prazer. Cada curtida em uma foto, cada mensagem que ele recebe, cada fase que ele passa no jogo é um soco de dopamina no cérebro dele. E o cérebro dele percebe isso sem ter feito praticamente nada para conquistar aquele prazer. A consequência disso é que as coisas que não produzem essa recompensa imediata acabam
acabam se tornando desinteressantes para o seu filho. Você já deve ter percebido que a criança ou adolescente que passa muito tempo no smartphone vai perdendo interesse até pelas atividades mais divertidas. Imagine então pelas obrigações da escola. Até mesmo aquelas coisas que muita gente matava a aula no nosso tempo para passar o dia inteiro fazendo, como jogar bola, assistir filme, se reunir com os amigos. Até isso não parece ter tanta graça para eles, porque todas essas coisas exigem um mínimo esforço. Dependendo da idade dele, talvez ele nunca tenha tido esse fascínio pelo mundo real, de fato. Talvez ele nem saiba que sensação é essa. Quantas vezes você já brigou com teu filho para ele desligar o celular e para ele fazer a tarefa de escola? Eu sei. Não é fácil, mas não se preocupe. Eu tô aqui como prova viva de que é possível fazer nossos pequenos se afastarem das telas e eu vou te ajudar hoje revelando nos próximos minutos essa poderosa técnica secreta para você. Mas antes eu preciso te fazer um alerta. Os advogados dos grandes produtores de conteúdos infantis estão a todo momento tentando derrubar o meu site. Só ontem o site caiu umas 9 vezes. Eles não querem de jeito nenhum que eu te conte sobre essa técnica, por isso eu não consigo garantir por quanto tempo esse meu vídeo ficará online. Então vamos fazer um acordo? Eu te conto tudo nesse curto vídeo e você fica comigo até o final. Posso contar com você? Meu nome é Juliana Prado, eu tenho 38 anos, eu sou mãe solteira e trabalho como analista em uma empresa de seguros. E eu vou te contar como o pior dia da minha vida me levou a descobrir essa técnica secreta utilizada nos Estados Unidos para reiniciar o cérebro das crianças e impedir o vício no celular. Eu não sou médica, blogueira e nem psicóloga. Eu sou só mais uma mãe absolutamente normal, assim como você. E como toda mãe, eu enfrento uma dificuldade enorme que é criar nossas crianças hoje em dia. Eu tenho um casal de filhos, o Caio, de 11 anos, e a Clarice, de 6, e eu comecei a reparar aos poucos mudança de comportamento neles. Eles não queriam saber de outra coisa a não ser o celular. Só queriam saber de jogar videogame, ver vídeo no YouTube. Isso tudo piorou durante a pandemia, quando ficamos 2 anos trancados dentro de casa. As aulas começaram a ser online e os tempos de tela passaram a ser exagerados demais. Eram horas e mais horas vidrados na frente do celular. E eu sabia que precisava tentar reverter isso, mas eu passava o dia ocupada no meu trabalho em home office e no final do dia eu já estava muito cansada. Então eu fui deixando pra lá, é o que acontece nesses tempos, né? Mas as coisas foram piorando. O Caio já acordava de manhã pedindo o celular pra jogar. Ele já não tava mais fazendo as tarefas da escola e ele mentia pra mim dizendo que fazia. Na hora do almoço, adivinha, ele almoçava com o celular na mão, vidrado no joguinho online. Ele nem prestava atenção na comida direito. E a Clarice só queria saber de ver vídeo no YouTube. Nem tomar banho mais ela queria. Tudo que fosse sem o celular era um parto. E ainda chorava, esperneava quando eu pedia só pra dar uma pausa nos vídeos dela. Eles viviam irritados, não interagiam direito com ninguém. O sono deles estava totalmente desregulado. Eles já estavam trocando o dia pela noite por causa do maldito celular. Quando eu tentava ser mais rígida, eu mandava eles desligarem. Eles ficavam ansiosos, impulsivos, agressivos. Era horrível. Nem parecia que eu era mãe deles. Até que um dia eu tava discutindo com o Caio porque a professora dele tinha me dito que ele não fazia a tarefa há 3 semanas. Ele começou a gritar comigo e eu me irritei e dei um tapa na mão dele pra ele soltar o celular que caiu no chão e acabou quebrando. Nesse momento ele olhou muito feio pra mim, dava pra ver o ódio nos olhos dele, ele começou a quebrar tudo que tava no quarto dele. Foi quando ele falou pra mim: eu odeio você. Eu não queria ser seu filho. Aquele momento meu coração desmoronou. Aquilo me deu tanto que eu fiquei paralisada. Me tranquei no meu quarto, comecei a chorar em silêncio. Eu tava perdendo os meus filhos por um aparelho celular. Foi então que eu liguei a TV e vi uma reportagem que eu mostrei no início, essa que eu mostrei no início, e fiquei completamente assustada. Eu percebi que eu tinha que tomar uma atitude, antes que o pior pudesse acontecer na minha casa também. Meus filhos precisavam de mim, e agora tinha que ser feito urgente. Depois desse dia, eu me dedicava por horas e mais horas pra encontrar algo que pudesse acabar com aquele vício. Eu gastei dinheiro com psicólogos, eu comprei alguns brinquedos novos, eu tentei jogos de tabuleiro, levar pra passear em shopping, até dinheiro com curso eu gastei. E nada parecia funcionar. Em uma terça-feira chuvosa pela manhã, já sem esperanças, eu tava navegando pelo Twitter, tentando encontrar algo e vi o comentário de uma mãe mencionando uma médica psiquiatra canadense chamada doutora Shimi Kang, palestrante, cientista e formada em psiquiatria por Harvard. A doutora Shimi Kang é autora do best-seller Tecnologia na Infância, criando hábitos saudáveis para crianças em um mundo digital. Ela explica que um novo estudo científico mostrou que o tempo de tela está estritamente ligado a mudanças no cérebro e que as crianças e adolescentes são particularmente mais vulneráveis, e que níveis quase epidêmicos de suicídio de adolescentes e jovens adultos, falta de motivação e isolamento social são alarmantes. Ela diz também que o tempo de tela tinha um impacto poderoso na saúde e bem-estar das nossas crianças e que era nosso dever, como mães, proteger o que é a nossa fonte mais valiosa, o cérebro das novas gerações. Eu fiquei extremamente perplexa depois de ler tudo aquilo e eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava falar urgentemente com ela. Após 4 meses e meio de muita insistência, eu consegui marcar uma reunião online com ela e, como você pode imaginar, não foi barato.
nada barato. Eu gastei meu 13º e o bônus do meu trabalho que eu tinha recebido foi uma nota. E eu nunca vou me esquecer daquela reunião. Ela me disse o seguinte: os motivos dos seus filhos estarem tão vidrados nas telas é que os produtores de conteúdo infantil sabem exatamente como estimular a liberação de dopamina nas crianças. É só você observar como são os vídeos e jogos de hoje em dia. As músicas, as cores, os sons, as frases utilizadas. Olha só, existem 2 tipos de disparos de dopamina no nosso cérebro. O primeiro é o disparo tônico, que fica bombeando dopamina no cérebro constantemente, como se fosse um coração batendo. E ele mantém um nível básico de dopamina no cérebro o dia todo. O segundo é o disparo fásico, que bombardeia uma enorme quantidade de dopamina de uma vez. Esses disparos fásicos são feitos em alguns momentos específicos, como por exemplo, quando fazemos sexo, bebemos álcool, fumamos cigarro. E para as crianças, quando elas estão no celular ou jogando videogame. Qual o problema disso? Quanto mais disparos fásicos dopaminérgicos acontecem, mais o nosso sistema se desregula e diminui a frequência do disparo tônico. Isso resulta em pessoas que crescem e não sentem mais prazer na vida, porque nada mais faz ela feliz, porque o sistema dela está totalmente desregulado e funcionando só na base de disparos fásicos, tornando o cérebro dos nossos filhos muito exigente à dopamina e desenvolvendo tolerância a ela. É exatamente o mesmo efeito que alguém que é viciado em cocaína ou pornografia. E como resolver isso? Utilizando reforços intermitentes de dopamina. E ela continuou. Há pouco mais de um ano eu venho conduzindo uma pesquisa em Harvard sobre uma técnica comportamental para resetar os sistemas de dopamina nas crianças, utilizando a estratégia dos reforços intermitentes de dopamina. Em outras palavras, queremos regular novamente o sistema de dopamina das crianças e adolescentes, o que faria eles naturalmente perderem o vício nas telas. Embora os testes tenham iniciado há poucas semanas, os resultados iniciais estão sendo espetaculares. E eu posso te dizer que é algo totalmente inovador e até hoje a ciência não tinha desenvolvido nada como isso. A técnica funciona em 2 momentos. No primeiro, vamos diminuir a intensidade do disparo fásico de dopamina, ou seja, naqueles momentos em que as crianças ficam muito impulsivas e vidradas, querendo nada além do celular. Isso vai estabilizar novamente os receptores de dopamina no cérebro delas. Aqui, a necessidade do celular já vai se tornar bem mais fraca. No segundo momento, vamos reviver o disparo tônico, fazendo as crianças se interessarem de novo por outras atividades, como brincar ao ar livre, ler, ter momentos em família. E aqui vamos diminuir os níveis de ansiedade e estresse das crianças e o cérebro delas vai começar a desenvolver melhor automaticamente, aprimorando a empatia e deixando ela mais calma, extremamente comunicativa. Depois da reunião, eu não perdi mais nem um segundo e já comecei a aplicar a técnica da doutora Shimi Kang. Logo nos primeiros dias, a Clarice já conseguiu comer sem precisar assistir os vídeos no YouTube. Ela já não estava mais reclamando na hora de tomar banho e de pentear o cabelo dela. O Caio passou a ser um pouco menos agressivo e eu percebi ele menos irritado. E aos poucos ele voltou a fazer a tarefa de escola e pediu até para brincar na rua com os amigos. Depois de 2 semanas, eu sentia que os meus filhos estavam muito mais próximos de mim, mais afetivos, comunicativos, amorosos. Eu lembro que depois de alguns meses da consulta, na hora de deitar e dormir, o Caio veio, me deu um abraço apertado e me falou: "Você é a melhor mãe do mundo." Bom, eu não conseguia acreditar nisso, que em tão pouco tempo os meus filhos estavam completamente transformados. Eu precisava compartilhar essa técnica com as minhas amigas, as pessoas mais próximas que estavam passando pelo mesmo problema. Em pouco tempo, todas elas relataram que seus filhos estavam perdendo interesse pelo celular, desenvolvendo melhor a fala, demonstrando mais carinho e melhorando o relacionamento com elas. Aos poucos, minhas amigas foram contando para outras amigas sobre o sucesso delas e o meu WhatsApp começou a lotar de mensagem. Era muita gente perguntando que técnica era essa, como aplicar. Então eu comecei a recomendar a doutora Shimi Kang para essas pessoas. Mas aí eu me deparei com um problema. As pessoas voltavam desapontadas com o preço da consulta, era muito caro. Eles até tinham como pagar, não dava